Galerinha do nono ano, galerinha esperta do nono ano, vamos iniciar mais uma aula do nosso Contraturno Digital. Eu sou o professor Ananias Carvalho, você é o seu anfitrião nessa aula onde a gente vai aprender um pouquinho mais sobre a nossa história. Vamos à nossa aula de hoje? A nossa aula 64, olha só o quanto a gente já percorreu nessa nossa viagem pelo conhecimento histórico no Contraturno Digital. E a gente vai abordar, o título da aula é Quando o Racismo foi Derrotado, o fim do apartheid na África do Sul. E o objeto de conhecimento que a gente vai abordar na aula de hoje é os processos de descolonização da África e da Ásia. Um conteúdo bastante legal, bastante interessante para a gente aprender na aula de hoje. Quero que você preste atenção. Vamos à aula. A aula de hoje vai nos transportar até a África do Sul, no fim da sua colonização, no seu processo de descolonização daquela região da África. E essa região, a África do Sul, tem uma característica bastante peculiar, que foi o processo de segregação racial, conhecido como apartheid. A gente está vendo aqui um banco e uma seda interessante. Um banco que diz ser exclusivo para pessoas brancas. Pessoas brancas, uma pessoa branca sentada e outra pessoa em pé, a gente compreende que naquele momento, naquele espaço da África, existia um regime que segregava negros do convívio dos demais, de uma minoria branca naquela região. Esse regime ficou conhecido como apartheid e imperou as relações sociais no país durante boa parte do século XX. Era comum a gente ver cenas como essa, cenas onde espaços públicos, bancos, ônibus, até mesmo escolas eram separados de brancos para negros. Esse regime, como eu falei para vocês, e é sempre importante frisar, ele segregava a população, segregava uma maioria negra em detrimento a uma minoria branca. E é sobre esse regime que a gente vai começar a falar a partir de agora. Mas, afinal de contas, professor, o que foi o apartheid? O que foi esse regime de segregação que separou brancos e negros na África do Sul? Trouxe aqui para vocês um texto que vai nos ajudar a assimilar um pouquinho sobre o conceito do que foi esse regime. O que foi o apartheid, professor? Esse foi um regime político que segregou negros e brancos na África do Sul durante mais de 40 anos. Olha só, gente, esse regime durou quase meio século na África do Sul. Durou entre os anos de 1948 até 1994. Por isso, a gente chama esse regime de segregacionista, justamente porque ele separou as relações de convívio tanto brancos como negros, habitantes da África do Sul. Bom, professor, a gente já conheceu o que foi o apartheid, que foi o regime de segregação racial. A gente já compreendeu que foi um período que durou quase meio século, exatamente 40 anos que durou o apartheid na África do Sul. Mas afinal, professor, como a comunidade sul-africana e também os outros países lidavam com esse regime? Trouxe aqui um texto para a gente entender como é que se deu o fim do apartheid e o que levou o fim desse regime de segregação racial na África do Sul. Vamos ler o texto para o conteúdo fixar na nossa cabeça com mais facilidade. Vamos lá. As causas do fim do apartheid. As causas do fim do apartheid foram as pressões internacionais de diversos países e da ONU. A manifestação na própria África do Sul ao longo de décadas do regime. E a gente entende que vários líderes começaram a se sobressair nessa luta contra a segregação. A gente destaca o ex-presidente, que viria a ser presidente da África do Sul, logo após o fim desse regime, que foi o Nelson Mandela, um importante líder que marcou a luta contra o fim da segregação racial na África do Sul. Apesar da grande pressão internacional, o apartheid só teve fim na década de 90. E para isso ocorrer, a pressão interna, ou seja, a pressão de dentro da África do Sul, foi fundamental, foi preponderante. Trouxe para vocês um quadro aqui que ilustra muito o período em que se vivia a África do Sul. Justamente esse quadro retrata assassinato em Schapper Valley, que foi um assassinato de vários negros dentro da África do Sul,
que, de certa forma, estavam ali sendo contrários a esse regime de segregação racial que imperava na África do Sul naquele momento. Uma das figuras mais importantes nessa luta contra a segregação racial, contra a separação de brancos e negros, que ainda predominava nas relações sociais na África do Sul, foi justamente Nelson Mandela, uma figura importante para a gente estudar e compreender o quanto ele foi fundamental, não apenas na África do Sul, mas também na luta contra o racismo como um todo. É importante ressaltar que Mandela ficou preso durante mais de 27 anos, aproximadamente ali 27 anos, quase 30 anos ele ficou preso em uma prisão para perseguidos políticos na África do Sul, prisioneiros políticos na África do Sul, e ali ele, pelo fato de estar lutando contra a segregação racial, foi acusado pelo governo branco da África do Sul de terrorismo, justamente por lutar contra um regime que oprimia o seu povo. Ele passou todo esse tempo preso e vocês imaginam o seguinte, professor, ele ficou preso 27 anos. Quando ele finalmente sair, ele vai atrás dos seus algozes, vai atrás daqueles que o oprimiram no passado, que fizeram com que ele passasse 27 anos na cadeia. Obviamente, ele vai perseguir, a gente pensa. Mas Mandela fez justamente ao contrário. Em vez dele perseguir aquele que os oprimia, ele acabou abraçando com a prerrogativa de ter uma África do Sul unida, onde tanto brancos e negros pudessem conviver em harmonia sem o regime de segregação racial. A gente vê aqui o Nelson Mandela apertando a mão de Frederick Clerc, que era o atual presidente da África do Sul naquele momento. Frederick Clerc, que foi eleito em 92 presidente da África do Sul, através de um plebiscito, ganhou um ano após o Prêmio Nobel da Paz, juntamente com Nelson Mandela. Por quê, gente? Por que eles ganharam esse Prêmio Nobel da Paz? Justamente por simbolizarem a luta contra o racismo, contra a segregação de brancos e negros. E um ano após isso, lá em 94, Nelson Mandela, que já era uma figura relevante, tanto na África do Sul, como também no cenário mundial, na luta contra o racismo, acabou concorrendo às eleições presidenciais de 1994, onde ele se sagraria presidente da África do Sul, na primeira eleição multirracial da história da África do Sul, onde tanto brancos e negros puderam votar e escolher o seu representante, o seu presidente, sem ter a exclusão de uma maioria negra em detrimento a uma minoria branca. O apartheid finalmente em 94 chega ao seu fim, a um fim que durou quase 40 anos, uma opressão que, afinal de contas, todos nós somos contra o racismo, não estava com nada naquele momento. Voltamos então aqui ao nosso banco, um banco que outrora foi motivo de bastante reflexão em relação ao racismo e principalmente ao apartheid lá da África do Sul, no século XX. Vamos aqui dessa vez sem segregação, sem separação, vamos sentar todos no banco, tanto branco como os negros, para simbolizar não apenas o fim do apartheid, que ocorreu lá em 94, mas também a luta pela igualdade racial como um todo. A gente sabe que ainda é uma pauta bastante discutida, bastante dialogada, que tem que ser refletida e, por que não, totalmente abolida do nosso convívio como um todo. Mas agora, uma vez que a gente já entendeu um pouquinho sobre o apartheid, é hora da gente estudar um pouquinho mais, aplicar o nosso conteúdo com o nosso Aplicando. Simbora, nono ano, a gente já aprendeu um pouquinho sobre o que é o apartheid. Tenho certeza que todo mundo está com conteúdo afiado aí na ponta da língua. Então é hora de aplicar o conhecimento que a gente aprendeu. Trouxe uma questão fácil, bem bacana para a gente exercitar esse conteúdo, para a gente inclusive treinar para possíveis certames que vocês vão fazer. E a questão fala o seguinte:
várias políticas ditatoriais foram implantadas no continente africano. O apartheid foi uma política racial imposta pela minoria branca da população, únicos com direito a voto, restando a maioria da população, compostas por negros, obedecer às leis separatistas. Em cima desse enunciado, vamos às alternativas. Em qual país da África foi implantado o apartheid? Fala sério, né, gente? Isso aqui tá fácil. Tenho certeza que vocês já sabem qual é, antes mesmo de eu ler as alternativas aqui. Vamos lá. Letra A, será que foi na Angola? Letra B, não. Provavelmente seria na Nigéria, professor. Ou seria em Camarões, que é a letra C aqui. Ou, por fim, ela foi implantada, esse regime do apartheid foi implantado na África do Sul. Vamos lá dar um tempo para vocês pensarem, tá difícil. Tá difícil, galera? Vamos lá. A alternativa correta é a letra D. O apartheid foi um regime de segregação racial ali colocado em prática na África do Sul. Vamos então ao nosso comentário, ver o que ele fala para a gente. O comentário fala o seguinte: o apartheid foi uma política racial imposta por uma minoria branca na África do Sul. Esse sistema político teve início em 1948 e finalizou ali na década de 90, precisamente entre os anos de 92 e também 94. Bom, a gente já exercitou um pouquinho, já descobriu que o apartheid foi um regime de segregação na África do Sul, então agora é hora da gente ir para as nossas considerações finais. Chegando então, nesse momento, para finalizar nossa aula, é bom a gente rever um pouquinho do conteúdo que a gente aprendeu na aula de hoje. É interessante falar que a gente está falando em um momento em que a África do Sul vivia o seu processo de descolonização, deixou de ser uma colônia ali holandesa e britânica e passou a ser um país independente. E nesse momento ocorreu o apartheid. Afinal de contas, professor, o que foi esse regime, esse apartheid que a gente aprendeu na aula de hoje? Eu quero relembrar para vocês que o apartheid foi um regime de segregação racial que sofreu bastante pressão externa e interna, principalmente ali da ONU. A ONU não aceitava, não tolerava esse regime de segregação racial na África do Sul. E algo emblemático para a gente falar sobre apartheid foi justamente o massacre de Sharperville, que ocorreu ali, que marcou a luta da população negra contra a segregação racial. Nesse momento, surge a figura de um líder que lutou contra esse regime, que foi justamente Nelson Mandela. Afinal de contas, professor, qual foi a importância do Mandela na luta contra o apartheid? Ele foi justamente o símbolo dessa luta. Ele ficou preso durante 27 anos, acusado de terrorismo pelo governo branco da África do Sul. Ele ganhou o Nobel da Paz em 93, justamente porque após sair da prisão, ele chamou aquelas pessoas que outrora haviam lhe oprimido, abraçou com a ideia de ter um país, uma África do Sul livre e unida. Em 1994, o Nelson Mandela foi vitorioso na primeira eleição multirracial dos estados da África do Sul após o apartheid. A gente finaliza nossa aula de hoje e quer dizer o seguinte: se você quiser conhecer um pouquinho mais do nosso trabalho, conhecer essas e outras aulas do Conteúdo Digital, é só seguir as redes sociais e também o nosso canal. Até a próxima!